Olá, meus amados, que bom mesmo de estar de volta para conversar com vocês. É realmente um privilégio muito grande de podermos então levar este Evangelho, esta verdade. Eu sei que o conteúdo está trazendo um certo desconforto para algumas pessoas e para outras pessoas uma libertação, uma alegria muito grande. Interessante, né? O contraste. Um lado, preocupações e com olhares bem, vamos dizer assim, de muito cuidado, porque não era como estava conhecendo. A sua fé era diferente. E agora outras pessoas recebendo este Evangelho experimenta a libertação, a alegria e verdadeiro fruto do Espírito Santo está realmente acontecendo. Então, o que nós queremos apresentar não é para confundir, trazer polêmicas, mas sim apresentar o que a Bíblia nos apresenta, a fim de que possamos meditar, examinar mais profundamente, não meramente ter aqueles conhecimentos já estabelecidos, um preconceito, e por causa desse preconceito rejeitar de examinar a palavra. Rejeitar a palestra, o que apresentei, não tem problema nenhum, mas espero que vocês examinem a palavra para descobrir tesouros, a verdade, para vocês ficarem totalmente libertos. Então, o que Satanás está fazendo desde da cruz de Jesus Cristo, desde sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. E exatamente quando então ocorre o Pentecoste, onde os discípulos, seguidores de Jesus, recebem o Espírito Santo, estão empoderados com o Espírito Santo e levando o Evangelho, e sinais e prodígios os acompanhavam, e assim este Evangelho crescia, e os discípulos não tinham medo nenhum. Aqueles pescadores tão frágeis que eram até ressurreição de Jesus Cristo, mas durante 40 dias que eles ficaram com Jesus e eles compreendendo qual foi a verdadeira obra ou verdadeiro objetivo da vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, eles sobremaneira compreenderam perfeitamente. Vamos ver o que está registrado em Lucas capítulo 24. Isso é depois de Jesus ser ressurreto. E verso 44 diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, antes de ele ser crucificado. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Escritura, o Velho Testamento, que
apontava a vinda de Messias. Tudo isso importava ser cumprido. E Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, verso 18, diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus veio para cumprir, e os discípulos entenderam, e Lucas registrou, verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Algo estava impedindo, vedando seus olhos enxergarem o significado da Escritura, isto é, Jesus veio para cumprir toda a Escritura, o Velho Testamento. Ele cumpriu. Quer dizer, que o Velho Testamento, que hoje nós falamos assim, ou Antiga Aliança, o Antigo Mandamento ou Lei, dizia o quê? Olha, Jesus vai vir, Messias vai vir e vai ser crucificado e vai cumprir toda a promessa, toda a aliança. E quem crer neste sacrifício de Jesus Cristo e ser batizado é salvo, tem vida para sempre. Era este evangelho tão simples que Satanás conseguiu confundir a mente da liderança religiosa judaica de que toda aquela lei de Moisés, os profetas, os salmos, precisam guardar. Em vez de acreditar na aliança, e quando Jesus veio, então, receber esta dádiva e experimentar a salvação, Satanás teve sucesso de enganar os doutores de lei, dizendo, olha, precisa guardar. Você tem que obedecer. Enquanto Jesus simplesmente curava os doentes, mostrava o reino de Deus, o amor infinito, o amor sem que alguém pedisse, aproximar e libertar aqueles que estavam na morte. Então, não por guardar a lei que você alcança a libertação ou salvação, ou a cura em relação à doença, mas sim aceitar a dádiva de Jesus Cristo, que Ele cumpriu toda a lei, Ele que pagou todo o salário do pecado e libertou, e crer nele. Então, meus amados, a diferença é gritante. Quando você tentar guardar para poder então obter, você nunca vai ter verdadeira alegria, porque somos limitados para guardar. Principalmente somos limitados quanto a guardar a minha mente, meu coração. Porque independente de meu desejo, minha mente já está
com um pensamento estranho que eu jamais pensei em ter. Então, a minha mente é ocupada pelos pensamentos, pelas ideias, independente do meu desejo. Agora, nós temos esta liberdade de escolher pensamentos estranhos, pensamentos que me proporcionam a tristeza, a preocupação, a morte. Eu tenho liberdade de aceitar, deixar comigo este pensamento que penetrou, ou rejeitar. Sim, nós temos total liberdade para isto. Mas nós, pela natureza, já estamos familiarizados, já temos esta tendência de aceitar os pensamentos negativos, em vez de pensamento bom. Para ter pensamento bom, precisamos fazer esforços. Mesmo assim, nós não conseguimos. Isso é nossa limitação. Então, o que Jesus fez? Depois de ele ter oferecido a salvação, ou melhor, depois de ele ter salvado toda a humanidade, e ele deu um novo mandamento. Através desta nova aliança, o novo mandamento, sabendo que nós somos limitados para executar, então ele dá o Espírito Santo como dádiva. Então, depois da ascensão de Jesus Cristo, e 10 dias depois, no Pentecoste, os seguidores de Jesus, aquele pequeno grupo, receberam o Espírito Santo, e assim eles foram capazes de experimentar a promessa de Jesus Cristo. Amar uns aos outros assim como Jesus os amou. Não tinha o que é meu, o que é seu, mas sim, traziam as coisas para os apóstolos para poder então a mensagem, o evangelho ser proclamado cada vez mais. Realmente havia aquele amor de Jesus Cristo. Por quê? Por causa do Espírito Santo, Consolador prometido. E o Espírito Santo, então, capacita, empodera e ele mesmo, então, conduz o povo de Deus, os filhos de Deus, para experimentar, desfrutar de ser unidade, amar uns aos outros, com amor de princípio, o amor incondicional. E assim o reino de Deus é estabelecido. Era assim a igreja primitiva. Isso era um momento muito perigoso para Satanás. Porque se deixar assim, Jesus é exaltado e aquele engano que ele operou na nação judaica, isso não faz nenhum efeito. Agora, pela fé, acreditando na obra, no amor de Jesus Cristo, todos são salvos. Isso é desejo de Satanás? Jamais. Então, ele tinha que trazer alguma coisa para enganar o povo de Deus.
E nós vemos este exemplo que já vimos na igreja de Gálatas, ou Galácia, né? A igreja de os Gálatas, aceitando, recebendo a palavra de apóstolo Paulo, aceitou o evangelho, agora era uma maravilha. Realmente o reino de Deus estabelecido dentro daquela comunidade que se chamava igreja. Satanás, para impedir que este evangelho progrida, então traz de novo aquela velha aliança, velho mandamento que Jesus já cumpriu. Olha, precisa circuncidar, precisa guardar os dias, meses, datas, sábados, precisa guardar. Como que você vai desse jeito agradar a Deus? Você tem que mostrar pela sua vida que você está obedecendo a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E começaram a confundir a mente dos Gálatas. E um bom número de Gálatas, então, voltaram a ter todas aquelas tradições que eram antigas. O plano de Satanás estava tendo sucesso, mas os poucos que não foram abalados, porque apóstolo Paulo, mandando as cartas, exortando novamente, repetindo o evangelho, realmente, esses grandes servos de Deus, com toda a dificuldade, eles somente levaram a verdade. Eles ficaram firmes diante dos enganos de Satanás. Então, Satanás tem somente um objetivo: que você e eu não sejamos salvos, não tenhamos a vida eterna. Como que ele consegue fazer? Enganando. Engano sempre é a mesma coisa. Sempre. Engano de Satanás é o quê? Olha, você tem que guardar. Se você não fizer isso, você não merece. E hoje nós vemos este engano espalhado mundo inteiro, arraigado na natureza do ser humano, nos todos os conceitos e sistemas. Realmente nós estamos mergulhados neste engano de Satanás. Na minha área, na área de saúde, qual é o conceito deste mundo? Se você não fizer algum tratamento, seja tratamento médico, tratamento natural, é um tratamento caseiro, enfim, se você não fizer algum tratamento para a doença, você vai ter grandes consequências negativas. Corre perigo da vida. Então você tem que fazer. Faça isso, faça aquilo. E maioria absoluta estão aceitando isso como algo tão normal, mesmo sendo professos cristãos. Todos, podemos dizer assim, por ser uma grande maioria, tem que fazer tratamento, tem que procurar o médico, tem que fazer exames. Se falar que não,
você é ridicularizado. Então, meus amados, na educação também, se você não estudar, você não tem notas boas, você não vai para uma escola boa, faculdade excelente, então você não tem um bom emprego. Se não tem um bom emprego, sua vida será miserável. Sim, o mundo. Olha, você tem que fazer alguma coisa. Até mesmo, se você não trabalhar, você não ganha nada. Ah, mas isso na Bíblia também não fala. A gente confunde, né? Por quê? Por não conhecer o Evangelho. Então, meus amados, Satanás sempre traz isto. Você tem que fazer alguma coisa para merecer algo bom. O Evangelho de Jesus é o quê? Eu vim para que vocês tenham vida, vida abundante. E o Pai Celestial sabe o que você precisa e Ele provê tudo. Ele provê tudo para que você tenha vida em abundância. E agora, os que estão acostumados de você tem que guardar a lei. Hoje, principalmente, a questão mais, vamos dizer assim, mais delicada é que você tem que guardar a lei de Deus. Você precisa guardar todas as leis de Deus. Porque se não guarda uma lei, mesma coisa que não guardou nenhuma. Então, guarda de sábado é imprescindível. E por guardar o sábado, literalmente, aqueles que esforçam tanto não têm descanso. Isso é muito interessante observar disso. Quanto mais você tentar guardar perfeitamente o sábado, quer dizer, você não aceita que Jesus cumpriu toda a lei. Isso quer dizer, você rejeita o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, você tentar guardar a lei de Deus, isso só traz fardos, cargas, pesos, porque imediatamente o inimigo coloca na nossa cabeça: olha, transgredir a lei é o pecado. O pecador não tem como ser salvo. Para estar salvo ou ser salvo, não pode ter mácula nenhuma, mancha nenhuma. Qual é o parâmetro para dizer que você tem mancha ou não? A lei de Deus. Mandamentos de Deus. E este mandamento de Deus é aquela antiga lei, antiga aliança, que Jesus já cumpriu. Isso é impressionante, meus amados. Não estou dizendo que não deve guardar a lei, mas nós precisamos guardar a lei, lei de Deus ou mandamentos de Deus, não da antiga aliança, mas da nova aliança. Os mandamentos de Deus, que os santos guardam, os restantes da descendência da mulher que guarda, é da nova aliança.
amai uns aos outros, assim como Jesus os amou. Este é o mandamento de Deus. Como que nós guardamos este mandamento de Deus? Porque nós estamos salvos, porque nós acreditamos, exercemos a fé que o Espírito Santo nos comunica, que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente, não precisa mais nada para eu ser salvo. Nada. Não é por guardar a lei que estou salvo, mas porque Jesus me deu a salvação e eu aceitei isso pela fé que o Espírito Santo me comunicou, me deu. Então, estou salvo. Estou firme. E agora, com guia do Espírito Santo, estou amando uns aos outros, porque o Espírito Santo que vai me empoderar para poder amar, cobrir as falhas dos outros. E assim, o Espírito Santo me conduz para eu ser igual ao Pai, ser um com o Pai, em Jesus Cristo. Isso é uma maravilha. E enquanto somos guiados por Espírito Santo, nossa fé torna-se inabalável, cada vez mais firme, porque cada vez mais a convicção da salvação torna-se inabalável. Uma vez que esta convicção inabalável que reina em nosso ser, nós temos descanso para sempre. Não somente no sétimo dia, mas todos os dias nós temos verdadeiro descanso. Não precisa ter ansiedade, medo, preocupação, nada deste mundo me afeta, porque a minha fé, comunicada por Espírito Santo, é cada vez mais firme e inabalável. A certeza da minha salvação, da vida eterna, é inabalável, porque creio na obra de Jesus Cristo. Nunca vou duvidar o que Jesus fez por mim. É tudo. A transformação do meu caráter não é que eu que tenho que me transformar. Não é por guardar a lei que eu vou ter um caráter semelhante de Jesus. Não. É porque eu, cada dia, tendo convicção de salvação que Jesus me deu por Espírito Santo, então eu fico cada vez constrangido por amor de Jesus Cristo. Existe uma comoção e naturalmente então tem uma reação diante deste amor incomparável, este amor infinito que Jesus me deu ainda quando eu era pecador. Eu aceito esta graça. E assim, a transformação do caráter. Esta transformação de caráter
é que apóstolo João fala assim: em Apocalipse 14, verso 1, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Os salvos aqui é representado por 144.000, porque está no Monte Sião. E aí, o que esses salvos têm? Na testa, na fronte, escrito o nome de Cordeiro e o nome de seu Pai, Pai de Cordeiro. O que quer dizer o nome? Nome representa o caráter. Quem é que escreveu aqui na fronte? Você, por guardar a lei, consegue escrever aqui na sua na fronte o nome, o caráter do Cordeiro e o caráter, o nome do Pai? Nunca vamos conseguir. Somente por Espírito Santo é que nós vamos conseguir. O Espírito Santo que imprime no meu coração a lei de Deus, o amor infinito e incondicional de Jesus Cristo. Isso é verdadeiramente o selo de Deus. Selo de Deus. Quem é propriedade de Deus? É aquele que revela o caráter de Deus, caráter de Cristo, caráter do Pai. Simplesmente nós vamos revelar somente através do Espírito Santo. Não é por você guardar o sábado e assim você vai receber o selo de Deus. É impossível. A Bíblia jamais nos fala que é por guardar a lei que vamos alcançar a vida. Jamais. Mas sim receber o dom. Agora que estou lembrando, vamos para o 2 Coríntios, capítulo 1, deixa eu ver, verso 22. 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou. Deus que nos sela. Não é por eu guardar o sábado que eu vou receber o seu selo. Não é por guardar que eu vou ser propriedade dele. Mas ele que diz, eu que salvei você, você tem vida, você é meu. É ele que faz isto. Eu simplesmente, muito obrigado, sim, eu sou seu filho. Obrigado. Eu não sou mais órfão, mas sim, eu sou seu filho. E Bíblia sempre fala isto. Por exemplo,
Gálatas, capítulo 4, verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Algum órfão pode chegar na casa de alguém, olha, você me adota? Pode falar, mas é por isso que é adotado? Ou então um casal visita algum orfanato ou alguma criança abandonada e adota. Adoção não é do órfão, mas sim de alguém, algum casal com compaixão, vai, adota. Deus nos adotou. Para isto, Jesus foi sacrificado. E Paulo é bem convicto, porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós somos filhos porque não eu fiz alguma coisa boa para ser filho. Não, mas sim Ele que adotou. Ele que comprou com o sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós somos filhos. E apóstolo João também, a 1 João capítulo 3, verso 2, fala assim, amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. É simples. E eu aceitar, obrigado, eu tenho um Pai. O Pai que ama incondicionalmente. Eu não preciso fazer nada para Ele me amar. Ele que me amou primeiro. Ser filho. Sou herdeiro. Para mim, evangelho é simples demais. Muito, muito simples. Então, meus amados, o Espírito Santo imprime na minha mente, na minha fronte, o nome do Cordeiro e nome do seu Pai. Somos selados. Isso é uma maravilha. Por outro lado, aqueles que rejeitam o Espírito Santo, como que rejeita o Espírito Santo? É simples. Ouvindo o engano de Satanás e concordando. Eu preciso guardar a antiga aliança sem aceitar que Jesus cumpriu tudo para ele tornar Salvador e Redentor. Não aceita isto. Exemplo típico é nação judaica. O Saulo, antes de ele encontrar com Jesus Cristo, jamais aceitava o que o Espírito Santo estava constrangindo. Tinha que guardar a lei. E mesmo guardando a lei, matando aqueles que não guardam a lei, porque aquele ódio, raiva, mesmo eles tentando guardar a lei com o seu próprio esforço, sem ação do Espírito Santo, eles mesmos não guardavam. Não guardavam, não matarás, mas eles acreditavam piamente que matar aquele que não guardar a lei é cumprir a lei, guardar a lei. Mas que engano de Satanás. E não tem descanso
nenhum momento. Então, hoje, Satanás continua nos enganando. Olha, você é salvo, mas olha para você, cheio de defeitos. Você não é salvo desse jeito. Você transgride a lei, faz com que as pessoas então constantemente peçam para Deus nas orações, perdoa nossos pecados. Isso sempre faz parte da oração. Perdoa, porque sabe que é pecador, mas ainda não sabe que é filho. Sabe que é o filho religiosamente, mas nunca considera-se filho, porque somente o Espírito Santo que pode fazer com que você se torne verdadeiramente o filho. Isso ocorre tão naturalmente na vida diária. E com certeza, muita gente vai me ridicularizar por dar este tipo de exemplo. Um professo cristão que acredita no sacrifício de Cristo, porque é histórico. Não tem como não acreditar a morte de Jesus e também ressurreição de Jesus, mas acredita tudo isto sem a fé que o Espírito Santo comunica. Rejeita. Por que rejeita? Porque você, enganado por Satanás, você quer tentar guardar. É guardador da lei de Deus para não transgredir. Porque se transgredir é pecar. Você não pode pecar para ser filho de Deus. E daí, o que acontece? Para este grupo de pessoas, guarda perfeitamente toda a lei sem Espírito Santo, ora para Deus quando acontece algum problema e depois de orar e pedir oração para que haja cura ou libertação de algum problema, principalmente quando fala da doença, e vai bater no consultório do médico deste mundo. Por quê? Porque precisa fazer alguma coisa. Você está vendo esta, como eu diria, dualismo? Eu conversando com um conhecido meu que me perguntou, olha, você que é médico, você pode me ajudar? Que doença é essa? Qual é o problema disto? Olha, eu já fiz um monte de exames e os médicos não estão descobrindo o nome da doença, né? E ainda está pedindo fazer a biópsia para poder, então, se aparece algo na patologia, como que o tecido alterado. Aí, conversando com esta pessoa, aí eu conversei assim, olha, realmente somos bastante limitados. Os médicos são muito limitados. Se não fizer exames, até mesmo a biópsia, e mesmo depois da biópsia, nem sempre vai sair exatamente o diagnóstico. E mesmo saindo o diagnóstico, qual vai ser o tratamento? Nunca vai ser para eliminar a causa que provocou toda esta alteração, mas sim, só vai fazer ao nível sintomático
Se tiver tumor, remove tumor e diz que a cirurgia está perfeita, foi excelente a cirurgia. Ou prescrever algum medicamento. Enfim, tem prescrição médica que você precisa obedecer para seu bem. E ele é crente. Aí então falei, olha, eu sou bastante limitado, realmente eu não sei exatamente o que é, e você já visitou especialistas, então eles estão conduzindo bem, muito bem o seu caso. Mas eu posso te apresentar um médico que eu respeito e é meu médico, e ele literalmente resolve, soluciona, nos liberta da doença. Aí imediatamente ele pergunta, quem é? Me fala. Ah, você quer conhecer mesmo? Quer que eu fale? Sim, fale. Olha, seu nome é Jesus. Aí ele deu uma gargalhada. Ai. Isso já estou fazendo. Para ele já pedi muito. Isso já, claro que ele é o médico dos médicos, sabe de tudo, resolve tudo. Ele afirma isto e que, mesmo assim, tem que ir no médico humano totalmente limitado para tentar solucionar. Você pode pensar, meus amados, mas isso é normal. Todo mundo vive assim. Meus amados, por maioria viver assim, você também vai viver assim? Você sabe a identidade de Jesus Cristo como médico dos médicos. Então, por que não ouve este médico dos médicos que está falando para você? Ah, mas eu já pedi, mas eu não recebi ainda. Por isso, para resolver esta situação mais rápido, porque está sendo urgente, então vai aquele que pode me aliviar um pouco por algum tempo. É esse tipo de conduta que nós vamos ter. Até quando? Até quando vamos ter esse dualismo? Aceita-se Jesus como seu médico, mas na prática você vai no médico humano para poder solucionar ou tentar solucionar seu problema, que só vai ter canseiras e canseiras, e além de gastar recursos. Bom, vocês que vão julgar o que estou apresentando, para mim, verdadeiro médico é aquele que me criou e que me conhece e sabe exatamente como está funcionando todas as partes que ele criou, que ele olha, que ele assume controle de todas as coisas. Eu aceito isto. Portanto, não preciso fazer absolutamente nada da parte humana. Mas como que fala quando a pessoa é assim? Você é muito extremista ou radical. Sim, eu sou radical mesmo, em termos de reconhecer Jesus
como Criador, mantenedor, eu não tenho dúvida nenhuma. E ele mostra que ele faz, e ele é totalmente poderoso. Ele é poderoso a ponto de ressuscitar as células, ressuscitar espermatozoides já mortos. E assim, Sara teve Isaac. Como que eu posso negar? Não é o melhor médico? Mas isso é o que aconteceu com ele, mas comigo não está acontecendo. Meus amados, se ainda não aconteceu com você, nós temos este caminho para experimentar. Receber o Espírito Santo. Aceitar o amor do Pai, que deu seu Filho unigênito. Receber este amor e receber Jesus Cristo, que deu a vida, vida em abundância, exercer a fé que o Espírito Santo comunica para experimentar este amor, e você vê que ele é bom. Por isso que o salmista, em Salmos, capítulo 34, verso 8, diz assim, exclamação, porque Davi já experimentou. Provai e vede que Jeová é bom. Quando acontece alguma situação que você realmente fica meio perdido, neste momento, ouça o que o Espírito Santo fala para provar que Jeová é bom e você saber que Ele é o Criador. Confiar. Ter a fé que o Espírito nos dá. Somente assim que nós vamos experimentar que nossa fé torna-se cada vez inabalável. Inabalável. Vamos lá. Veja, aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14, apóstolo Paulo, ele deixou registrado isto. Eu não canso de mostrar esta verdade e porque é a base do Evangelho. 14 está registrado assim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Ele morreu. Para quê? Por sua morte. Ele morreu como homem, ser humano. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aquela aliança, aquela promessa de Gênesis capítulo 3 e 15, isso no jardim do Éden, sentença proferida por Jeová para a serpente, que Adão e mulher ouviram atentamente, que todos os patriarcas morreram sem ver realização dessa promessa, mas eles tiveram a fé.
hoje, nós temos este fato histórico que Jesus morreu. E o que significa isto? Destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. E verso 15: livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nos libertou. Somos filhos de Deus. Nos libertou da morte. Portanto, meus amados, o Espírito Santo Consolador que veio e nos dá entendimento desta verdade, e quando você aceita esta verdade pela fé que o Espírito Santo comunica, então ele sela você. Você é selado, você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é sinal da besta? Sinal da besta é o oposto de selo de Deus. Quer dizer, aqueles que rejeitaram o Espírito Santo, mas que têm toda a forma e piedade de religião, que guarda a lei, antiga aliança, antiga lei do Velho Testamento, por guardar através do seu próprio esforço, jamais terá a transformação do seu caráter. Embora sejam guardadores da lei, sem a ação do Espírito Santo, portanto, sem a transformação do caráter, então quando surge algum momento de raiva, então fica irado. Raiva, estressado, perde o sono. Enfim, não existe fruto do Espírito Santo. O caráter jamais é transformado. Isto é, o caráter do diabo está na sua mente. O amor é condicional. Este caráter do diabo que está na sua fronte é sinal da besta. É propriedade de diabo. É filho do diabo. Não é por ser religioso que você é filho de Deus, mas sim, você precisa ser selado por você crer no sacrifício de Jesus Cristo. Esta fé é única e exclusivamente dádiva do Espírito Santo. Então, talvez um dos últimos enganos será isto. Para continuar que você ou algum crente continua sendo guardador da lei, o inimigo, através dos legisladores deste mundo, autoridades deste mundo, proclamar o domingo como sendo um dia que todo o cristão deve observar. Bem provável que isso aconteça
para finalizar realmente o grande engano, quando verdadeiramente ocorrer esta lei dominical, um termo bastante familiar para algumas pessoas, então, guarda de sábado tem que ser novamente foco, porque o inimigo está querendo pisar o sábado, que é selo de Deus para eles. Então, sábado é um dia santo, um dia de descanso. Precisa observar. Senão, não pode transgredir o sábado. Porque se transgredir, é o pecado. Se é pecador, então não vai passar no julgamento, juízo investigativo. E assim, Satanás vai fazer de tudo para enganar. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo e exercer a fé que o Espírito Santo nos concedeu, que aceitou o Evangelho, a verdade, não será enganado, mas sim continuará sendo propriedade exclusiva de Deus e vai proclamar a verdadeira mensagem para o mundo, que é de Apocalipse 14, a partir do verso 7. 3 mensagens do anjo serão proclamadas verdadeiramente para o mundo conhecer que há um Criador. Existe este Evangelho eterno que este Criador deu sua vida para nos resgatar, que nós somos propriedade de Deus, somos filhos de Deus. Meu forte desejo é que você, meu amado, você, minha amada, abrace este Evangelho, que ouça a voz do Espírito Santo e compreender toda a verdade. Não discutir os detalhes religiosos, mas sim ouvir o que o Espírito Santo fala e compreender a verdade, compreender Jesus, experimentar aquele tal amor com que Pai amou o mundo. E assim, nós mesmos experimentemos este amor puro de amar uns aos outros incondicionalmente. E nosso caráter tornar igual com o caráter do Pai. Verdadeiros filhos de Deus. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque somos seus filhos. Por Senhor nos amar infinitamente, nos resgatou, nos adotou pelo sangue do seu Filho unigênito
e agora somos seus. Muito obrigado, Pai. Que possamos ouvir cada momento a voz do Espírito Santo e exercer a fé que Ele comunica, para que desfrutemos o descanso cada dia, a vida eterna, completamente liberto da morte. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.